Olá, semioticistas, aqui dando continuidade à nossa análise da figuratividade como conceito da teoria da semiótica. E entre as definições lidas há 2 vídeos atrás sobre a figuratividade, entre elas apareceram os termos expressão e conteúdo, o plano da expressão e o plano do conteúdo. E hoje nós trataremos exatamente disso, o que é a expressão e o que é o conteúdo, o que são esses planos de expressão de conteúdo dentro da teoria da semiótica. Bom, essas poucas observações, elas têm apenas o propósito de situar o plano de fundo fenomenológico que condiciona a concepção semiótica da figuratividade. Então, tendo os textos literários a propriedade de jogar com as distorções dessa figuratividade na linguagem, os aspectos decisivos desse alicerce fenomenológico aparecem claramente quando da análise concreta dos textos. É o que nós já observamos no capítulo 4, no capítulo anterior, com o texto do Simon. Bom, então, nós passemos agora à análise linguística que subentende a descrição dos efeitos de sentidos figurativos. Nós já evocamos a autonomia da linguagem, com seus 2 planos indissociáveis, o plano da expressão e o plano do conteúdo. E a relação entre esses 2 planos, que se pressupõem reciprocamente, constitui precisamente a semiose. E trata-se de uma reformulação levada a efeito por Hemslev da conhecida dicotomia de Saussure entre o significante, o suporte material fônico ou gráfico, e o significado, o conceito formado por sua ligação com o significante. E a contribuição da formulação hemsleviana constitui em evidenciar a homologia estrutural entre os 2 planos. Com efeito, cada um deles pode ser analisado em termos de uma substância e uma forma, de acordo com o esquema que ele propõe, onde aparece o plano da expressão, e dentro do plano da expressão existe uma substância da expressão e uma forma da expressão, e no plano do conteúdo existe, de forma similar, a forma do conteúdo e a expressão do conteúdo. No terreno da linguística stricto sensu, a fonética e a fonologia elas estudam o plano da expressão das línguas naturais. A primeira, a fonética, ela analisa a substância da expressão, a articulação fisiológica e auditiva dos sons da língua, nos níveis segmental ou suprassegmental. Neste último caso, o seu objeto é a prosódia. A segunda, a fonologia, analisa ali a forma, não a substância, a forma, ou seja, as unidades funcionais elementares que permitem distinguir as significações. São os fonemas, constituídos por uma reunião de traços fônicos distintivos, os femas. Então, como se sabe, a operação central da fonologia consiste em identificar suas unidades por substituição no mesmo contexto. E é a prova da comutação entre, por exemplo, ba e pá, por exemplo, que permite identificar, convocando a diferença de sentido, que elas geram em bato e pato, e o estatuto fonemático em português das consoantes B, P. Bom, sendo assim, os termos, nesse caso os 2 fonemas, só existem em virtude da relação diferencial da qual são os resultantes. Então, na perspectiva ampla do linguística dinamarquês, Hemslev, o plano da expressão não diz respeito apenas às línguas e às suas substâncias fônica ou gráfica, mas, na verdade, respeito a todos os sistemas significantes. Os formantes planares da linguagem visual, por exemplo, constituem seu plano da expressão. A hipótese central de Hemslev é que o plano do conteúdo está estruturado de maneira formalmente idêntica, isomorfa, ao plano da expressão, ou seja, uma substância articulada numa forma.
E se considera que a substância do conteúdo constitui uma zona de sentido, ou seja, conjuntos significantes como, por exemplo, o cromatismo ou as relações filiais, ou qualquer outro universo semântico, cada língua recortará esse segmento de mundo à sua maneira e logo articulará a forma desse conteúdo em unidades específicas. Para o cromatismo, a segmentação do espectro das cores se realiza em denominações que recobrem de maneiras diferentes o universo do sensível, onde o francês distingue, por exemplo, 4 cores, determina outra língua reconhecerá, por exemplo, 3 cores. Para o universo das relações filiais, certa língua enunciará os traços de anterioridade ou posterioridade de toda relação de fraternidade ou de sororato, por meio de uma única denominação. Em russo ou em húngaro, por exemplo, ali onde outra língua isolará em 2 noções ou em 2 denominações distintas, o primogênito, o caçula, criando assim um espaço de coerção no primeiro caso ou de liberdade no segundo caso. Então, de maneira paralela ao plano da expressão, substância e forma do conteúdo são interdependentes. Não existe, uma não existe sem a outra. E para retomarmos às sugestivas imagens de Martinet, que diz que o sentido é como um fluido que adota a forma do vaso que o contém e que não tem existência senão como a substância dessa forma. E também diz que a forma se projeta na substância como a sombra de uma rede numa superfície contínua. Aqui ela recorta e segmenta. É nesse sentido que Roland Barthes evocava, por uma metáfora contestada, o caráter fascista de toda língua, que domina o locutor pela força implacável de sua estrutura. Pois o fascismo, explicava ele, não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. E, como quer que seja, assim, estruturalmente identificada, a forma do conteúdo torna-se um objeto em si mesmo analisável e descritível. E a dicotomia de Hemslev permite então circunscrever com precisão o espaço da semântica estrutural, ou seja, a descrição da forma do conteúdo. E a partir do instante em que se postula o isomorfismo dos 2 planos da linguagem, expressão e conteúdo, o procedimento de comutação pode, em princípio, ser mobilizado para a apreensão do conteúdo como já o fora, tão eficazmente para analisar a forma da expressão. A comutação ela deve permitir depreender-lhe as unidades mínimas e suas combinações, isolando as estruturações fundamentais do sentido. Assim como a comutação revelava o fonema como uma combinação distintiva de femas, igualmente, no outro plano, o semema aparecerá como uma combinatória de unidades semânticas mínimas, que seriam os semas. Então, esse é o procedimento muito simplificado, que se encontra na base da análise sêmica. Esta é tornada possível por esse postulado do isomorfismo e não tem princípio de fazer intervir o referente. A articulação do conteúdo correspondente ao crivo de leitura do mundo sensível e submetida ao relativismo cultural que constitui a substância do conteúdo. Mas sua organização como semantismo é autônoma. É o que está descrito mediante minuciosa decomposição do processo pela 4ª definição da figuratividade apresentada há 2 vídeos atrás. E compreende-se então que a análise da figuratividade se situa a montante da representação, a qual não é mais que uma de suas formas culturais de manifestação, entre outras possíveis. Como observava Ítalo Calvino,
por mais que a flecha tenha desaparecido das armas modernas, ela continua a ferir.